De volta com o Jornal Argumento, recebendo a visita, a presença do deputado federal Rubens Ottoni, do PT. Primeiro vamos falar, o PT tem uma segunda chance de mostrar para Goiânia que é um bom administrador. Teve a oportunidade com Pedro Wilson, não foi lhe dada uma segunda chance e Iris Rezende foi eleito. Agora Paulo Garcia está tendo aí a possibilidade de, está tendo, né, é o prefeito da cidade de Goiânia. Havia uma conversa de que havia um acordo até outubro, nada se mexia em função das questões políticas, essas coisas todas. O que nós podemos esperar de Paulo Garcia e do PT para 2011? O prefeito Paulo Garcia, para nós, é um orgulho para o Partido dos Trabalhadores, a sua postura, em toda a sua trajetória política dentro do PT, e agora mais ainda à frente da Prefeitura de Goiânia. E é o que nós esperávamos dele, uma pessoa serena, equilibrada, responsável e, acima de tudo, muito comprometida e competente. Com muita discrição, ele tem feito o dever de casa e, às vezes, cumprindo tarefas em situações delicadas. Por exemplo, ele foi vice do PMDB, o que já não era uma tarefa fácil, porque o PT, historicamente, tinha sido um adversário do PMDB aqui em Goiânia e no estado de Goiás. Então, já não era uma tarefa fácil. E ele cumpriu essa tarefa de vice com muita habilidade. Quando foi chamado a assumir a prefeitura, ele assumiu a prefeitura num momento extremamente delicado, que era a entrada de uma campanha eleitoral, e sem poder ferir suscetibilidades. E ele teve a competência, a capacidade, o equilíbrio para fazer essa transição do processo eleitoral e saiu do processo eleitoral com o dever cumprido dessa transição. Logo que saiu do processo eleitoral, veio uma nova tarefa para ele, já como prefeito, enfrentar a eleição da mesa diretora na Câmara Municipal. Pouca gente acreditava que ele pudesse, dentro daquela dificuldade ali da Câmara Municipal, pudesse ter êxito no seu objetivo. E ele, mais uma vez, com habilidade, com a sua competência, diálogo, equilíbrio, conseguiu fazer o presidente da Câmara Municipal. Agora ele já tem um novo desafio, que é o desafio de poder montar a sua equipe para esses 2 anos de governo. Eu tenho absoluta certeza, pela sua capacidade, pela competência que já demonstrou, ele vai, mais uma vez, cumprir essa tarefa, tirar de letra esse desafio que ele tem pela frente, montar uma equipe adequada a este momento que ele vai viver e, com isso, pavimentar aí, no meu entendimento, criar as condições necessárias para nós pensarmos na sua reeleição, que, para mim, eu defendo com todo vigor por aquilo que ele representa, não apenas para o PT, mas está representando para a cidade de Goiânia. O senhor acredita que isso vai acontecer? Eu acredito. Essa reeleição natural? Não, a candidatura eu acho natural. Não, a candidatura eu acho natural porque, primeiro, o Partido dos Trabalhadores, eu defendo isso dentro do PT e vou defender, e vejo que esse sentimento que eu tenho a respeito do prefeito Paulo Garcia, ele não é o sentimento de uma liderança ou de uma força política, é o sentimento do partido como um todo, né? O Paulo Garcia tem expressado aí o nosso jeito de trabalhar, o jeito do Partido dos Trabalhadores de trabalhar, tem mostrado competência, tenho absoluta certeza que ele terá este apoiamento dentro do partido e ele tem o desafio de buscar agora a governabilidade para ele fazer um excelente governo e depois buscar também o apoio necessário para que ele possa se candidatar também, porque não basta ser candidato de si mesmo, não basta ser candidato apenas de uma legenda, precisa buscar apoio, no meu entendimento, e ele precisa estar caminhando nessa direção e está trabalhando mais uma vez de maneira correta, que é garantir a formação desse novo governo que vai enfrentar o desafio dos próximos 2 anos, uma aliança com o PMDB, é claro. Essa aliança com o PMDB ela é fundamental, é a aliança inicial. Na medida que ele ganha o apoio do PMDB e consolida a aliança com o PMDB para lhe garantir a governabilidade, sinalizando para 2012, ele também garante as condições necessárias até para atrair outras legendas para esse apoiamento. Na opinião do senhor, eu gosto de dizer isso, é bom conversar com o senhor, Aonde que o PT do Pedro Wilson errou, que o PT do Paulo Garcia não pode errar? Não, eu avalio que são momentos diferentes. Sim. O prefeito Pedro Wilson, ele cumpriu um papel importantíssimo
é uma referência para nós, não é por acaso o respeito que ele tem em todo o estado de Goiás. Agora, tivemos deficiências, às vezes não é questão de deficiência apenas de administração, mas porque ele perdeu a eleição, não ganhou a reeleição. Não é necessariamente por causa de algum erro na administração. Também é o momento político, é o enfrentamento que você tem. Então, a reeleição do professor Pedro Wilson na prefeitura foi num momento muito delicado da política. Então, ele enfrentou dificuldades. Eu não acompanho muito a política, não acompanhei aqui de perto a administração do Pedro Wilson, mas havia assim, um questionamento sobre a questão da comunicação, daquilo, colocar, divulgar aquilo que foi feito. Correndo no mesmo erro. Então, esse tipo de coisa, às vezes, tem um impacto no resultado final. Enfim, são coisas que precisam ser avaliadas. Agora, eu vejo que, do ponto de vista da política, o prefeito Paulo Garcia, ele tem cumprido um papel importante num momento muito delicado, porque ele chegou à prefeitura vindo de sendo vice do PMDB, passando por uma transição delicada, e eu vejo que ele tem demonstrado, ele tem, digamos, passado pelas provas de fogo que tem sido apresentada a ele, e acho que isso é muito importante, e dá a ele autoridade e dá cada vez mais a ele segurança para cumprir os desafios que ele tem pela frente. O senhor acha que a repartição dos cargos, ele vai montar uma nova equipe, existem muitos PMDBistas, muitos petistas, ou seja, existem muitas pessoas interessadas em possíveis cargos. Ele pode definir a reeleição dele, pela experiência política que o senhor tem, ele pode definir já a reeleição dele para o segundo mandato a partir do momento que ele dividir esses cargos? Ele pode garantir ou perder? Não, eu acho que o desafio aí é diferente. Eu acho que a reeleição dele vai ser garantida com um bom governo nesses 2 anos. Mas para isso precisa de uma boa estrutura. Fruto do trabalho que ele desenvolver. Agora, a montagem do governo, como você está dizendo, ela vai ser importante, não lá diretamente para a reeleição, mas vai ser importante para garantir a ele as condições necessárias para poder para ter a governabilidade, a tranquilidade, o equilíbrio para garantir um excelente mandato. Isso pode facilitar também nas alianças, na hora certa, para poder compor uma chapa para a eleição de 2012. E como é que o PT pretende resolver essa questão, apagar alguns incêndios internos? Um exemplo claro, o vereador Djalma Araújo votou pela liberação do Centro Oscar Niemeyer para que Marconi Perillo possa tomar posse. Djalma Araújo tem sido aí mais oposição do que muitos partidos que são oposição ao PT. Começa a partir do momento que o PT assume o poder, esses problemas começam a aparecer com mais intensidade. Mas é de menos. Nós já vivemos problemas muito mais difíceis. Se os problemas que o prefeito Paulo Garcia foi enfrentar pela frente fossem só esses, para nós está ótimo. Esse é o de menos. Isso se resolve com o quê? A pergunta que você faz. Como é que faz para resolver isso? Um diálogo. E o prefeito Paulo Garcia tem tido exatamente esse perfil que eu julgo importantíssimo no administrador. Aberto ao diálogo, equilibrado, sensato, mas também firme nas decisões e nas negociações. A eleição da mesa diretora mostrou isso. Quer dizer, não é só a capacidade de diálogo, ficar ali bonzinho, a mesma coisa, sereno, equilibrado, mas ao mesmo tempo decisivo, na hora de decidir sobre tomar uma posição, chamar o pessoal e falar, olha, é assim. Então eu vejo que nesse ponto de vista de diálogo, de superação de problemas, que você citou mas vamos ter com outras lideranças também, com outros partidos, mas desse ponto de vista não tem receio nenhum.